Fala, família Azulina, salve, salve, beleza com vocês? Mais um vídeo aqui, tá? Não deixem de curtir o Twitter do canal. Aqui embaixo, deixe o like e compartilhe o vídeo. Outra, não deixe de se inscrever também, tá? Vamos falar hoje sobre o jogo de ontem, né? Horroroso jogo de ontem, principalmente o primeiro tempo de Manaus 1, Remo 1, Marlon numa cobrança magnífica de falta, lá no ângulo, talvez uma das poucas coisas boas que aconteceram no jogo. E vamos falar aí o que pode vir, né? Neste jogo entre Goiás e Clube do Remo, né? O jogo do FICA do Clube do Remo. Ganhando, o Clube do Remo consegue permanecer na Série B 2000 para 2022, tá? E vamos começar aqui com o jogo de ontem, né? Primeiro jogo da Copa Verde, Manaus com vários desfalques, Clube do Remo também aí com seu time alternativo, até alguns jogadores que não vinham sendo nem utilizados ou estavam no DM do Clube do Remo. O Clube do Remo começou de forma morosa, né? Daquele estilo que nós já estamos acostumados a ver no Campeonato Brasileiro da Série B, ou até pior, já que a qualidade técnica do time ontem deixou muito a desejar. Forma tática não existia, né? Já que o Netão pegou o time aí andando, né? Depois da saída do Felipe Conceição, não dá nem para se cobrar uma forma tática no caso. Mas uma falta de vontade, falta de raça. Parece que os caras estão sem sangue ou com 3 meses de salário atrasado. Coisa que não está acontecendo, já que o salário dos caras estão em dia. Começou assim o jogo, o Manaus também batendo muito, né? Apelando para as faltas. Juiz um pouco quanto perdido no jogo, aplicando cartão amarelo, tanto para o Clube do Remo quanto o Manaus. E ficou um jogo chato no primeiro tempo, sem muita chance de perigo, tanto para o Manaus quanto para o Clube do Remo. Tanto prova que o Vinícius ontem nem sujou o seu uniforme no primeiro tempo. O segundo tempo já começou melhor, e aí Netão fez uma diferença, né, do que Felipe Conceição vinha fazendo. Pelo menos tentou algo. Já nos vestiários, fez substituições, né, tirou o Pingo, deve ter sentido alguma coisa, não estava bem no jogo, mas também não estava tão mal para ser substituído. E fez outras substituições ao decorrer da partida. Surtiu efeito, né? Principalmente com a entrada do Eric Flores, que dá pra gente ver que está totalmente ainda fora sem ritmo de jogo, é totalmente normal isso. Jogador que passou aí mais de 2 meses no DM. Mas é um jogador diferente, um jogador que tem qualidade, tem posse de bola, tem visão de jogo, sabe cadenciar e outra, faz algo que nenhum jogador do Remo consegue fazer, né? No meio campo, dá passes verticais, né? Passes que vão dar em alguma coisa lá na frente. Então, Eric Flores tem essa capacidade técnica de fazer, e ontem, mesmo sem ritmo de jogo, conseguiu dar uma outra qualidade para o meio campo do Remo, fazendo o jogo andar. Paulinho Curuá entrou razoavelmente bem, também outro jogador que está fora de ritmo de jogo, já que não era aproveitado, né? Ontem foi aproveitado pelo Netão, e já deixou aí um ponto de interrogação, já que o Eduardo Batista estava vendo a partida, né, pela televisão. Nossa, não é nenhum craque, não é nada demais. Não, fato. Mas é um jogador com bom porte físico, que tem até um bom passe, né? Dá para jogar até como um primeiro volante ali e tem uma boa saída de bola, como eu falei. E já deixa um ponto de interrogação na cabeça do treinador e até mesmo do torcedor azulino para saber o que vai vir, né? Hoje nós vamos gravar 2 vídeos, tá? Esse aqui e à noite nós vamos gravar outro, porque o Clube do Remo está fazendo seu preparativo para o jogo contra o Goiás. O jogo é segunda-feira, mas domingo, amanhã, o time já concentra. Então hoje deverá ser definido alguma coisa que Eduardo Batista já tem em mente para formatar essa equipe para segunda-feira vencer o Goiás e acabar com essa angústia do torcedor azulino e já garantir a vaga na Série B do ano que vem. Então, falando do Curuá, né, deu uma outra qualidade. A gente viu que alguns jogadores do Remo não acreditam no jogador ali em 1 metro, 2 metros de distância. Os zagueiros do Remo, até os laterais poderiam dar passe para ele, ficavam meio que preocupados. Não sei se é algo interno, é mesmo só a falta de confiança, mas o pouco que pegou na bola deu para sentir algo a mais do que o Siqueira e o Arthur já vinham desempenhando na Série B. Lógico que Manaus não é Operário, Manaus não é Goiás, Manaus não é nem Brasil de Pelotas, né? Tá inferior até o último da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Isso aí é óbvio. Mas deu para sentir que é um jogador que não se omite, é um jogador que aparece pro jogo e é um jogador que tem um bom passe de bola, coisa que Arthur e Siqueira não têm, estão longe de ter isso. Então, falando aí posição por posição, Vinícius, quando foi preciso, né, atuou de forma
que a gente já conhece. Não teve culpa no gol, o Wellington Silva, mais jogador que Thiago Enes, futebol é fase. Então, a fase do Wellington Silva é melhor do que a Thiago Enes. Eu acredito que dá para se manter o Wellington Silva na lateral direita do Clube do Remo. E aí Marlon, né, e Kevin, a gente sabe que saiu com cãibra ontem, um jogador que vive em DM, volta, vai e volta, e sentiu cãibra, mas tá liberado para o jogo de segunda-feira. Titular absoluto dessa zaga, Marlon, fez um golaço de falta, também não foi muito exigido durante a partida, principalmente o primeiro tempo, de Manaus praticamente ali deu uma estocada pela esquerda e só, né, tentou entrar na área azulina, mas sem objetividade, até pela falta de qualidade do time do Manaus também. Mas eu voltaria com o Romércio, sem dúvida nenhuma, apesar do Romércio não estar numa grande fase, mas ainda acho que é muito mais útil, né, do que o Marlon. Mas aí a opção do Eduardo Batista. Raimar, há muitos jogos, vem perdendo a qualidade, não é aquele jogador do início do campeonato, vem embaixo, decepcionando. Ontem mais uma partida fraca. Por falta de opção, eu iria com o Igor Fernandes, não tem outra, né? Ou ele ou Marlon, já que a correria na Série B é muito grande, principalmente pegando ali um Aleph Manga pelo time do Goiás, que é um jogador rápido, Marlon não daria conta. Então, eu iria de Igor Fernandes por falta de opção. Aí na cabeça de área, né, o Show a volta, titular absoluto desse time aí. Aí não sabemos se ele vai formar o 4-1-4-1, espero que não, né? Gosta de atuar assim em alguns clubes, mas também atua no 4-2-3-1, no 4-3-3. Espero que ele faça o 4-2-3-1 que o Netão tentou fazer ontem. Já deve ser por isso, né? Netão já deve ter conversado com o treinador, e o treinador, por gostar do 4-2-3-1, e tentou formatar o time no 4-2-3-1 ontem, sem muito sucesso, até porque não teve tempo para treinar. A gente não pode estar culpando também o Netão aqui. Em menos de 48 horas, dá um padrão tático no time. E olha que o Felipe Conceição passou aí mais de 3 meses e não conseguiu fazer isso. Então, um 4-2-3-1 ali com o Shoa, com o Pingo, a manutenção do Pingo. Até o Marco Júnior, que é um bom jogador, mas peca muito pela falta de físico, né? Jogador que cansa muito rápido. Ontem no segundo tempo estava só com a alma no campo. O corpo já tinha ido embora há muito tempo. Mas é um jogador que tem lampejos, né, de um jogador diferente. Infelizmente, pela qualidade física ou a parte física que deixa a desejar, ele não consegue evoluir. O seu futebol acaba sendo este aí que a gente está acostumado a ver. Mas é um jogador que tem um bom passe de bola. Mas para uma segunda divisão fica complicado pela questão física. Será que ele vai manter Pingo? Será que ele vai colocar o Marco Júnior? Vai deixar o Marco Júnior, já que o Marco Júnior ontem ficou, né, o jogo todo? Não sei. Pingo foi substituído, né, no primeiro tempo, no intervalo. O que será que Eduardo Batista vai fazer? À noite a gente vai postar o vídeo com essas informações e tudo mais sobre o Remo. Meio campo. Mesmo fora de ritmo, eu manteria já o Eric Flores, tá? É minha escalação, minha opinião a respeito de todo mundo. O Eric Flores, para mim, já seria titular nesse time do Remo, de olhos fechados. Cansou, substitui. É melhor começar com um time bom, que vá atrás em busca do gol, do que jogar de forma covarde, como vinha jogando na época do Felipe Conceição, aí o famoso Guardiola do Pará. Então, que o time vá para cima, né? Que entre com o time já para decidir a partida. Então, eu manteria o Eric Flores nesse time. Depois cansou, substitui. Aí tem o Felipe Gedós, que já volta de contusão, né? Incrível, né? Foi só o Felipe Conceição ir embora do Remo. O Remo não tem um jogador no DM, vai ter todo mundo à disposição. Quem ganha é o Remo, mas a gente pode ver que tinha algo negativo nos vestiários do Remo. Incrível isso aí. DM do Remo sempre tem 1, 2, 3, 4 jogadores e para a partida de segunda não vai ter ninguém. Realmente é muita coincidência. Lá no ataque, se ele fosse atuar no 4-2-3-1, né? Ele teria que ter os 2 pontas de sempre, né? Voltando ali o atacante, aí fica a dúvida. Renan Gorni, praticamente um 0 à esquerda. O Neto Pessoa, será que ele é de titular? Tem que ser municiado. Eu acredito que a entrada do Eric Flores, ou até mesmo Eric Flores ao lado do G2 ali, que já atuaram nessa dobradinha, né? Ali no meio do campeonato, onde o Remo conseguiu seus melhores resultados, aonde as únicas vezes que Felipe G2 conseguiu produzir no Remo foi com o Eric Flores do lado. Então, se os dois voltarem, eu acredito que o Neto Pessoa deveria ser mantido lá como titular, e aí seria municiado melhor ainda, né? E aí o Tocantins de volta no time, isso aí é óbvio, né? Tocantins tem que ser titular desse time aí. Vitor Andrade, a gente já perdeu as esperanças, não sabe o que acontece com o jogador. Jogador que tem uma qualidade técnica diferente até de uma Série B, mas que a cabeça tá longe do Bainão, é um jogador que fica meio aéreo nas partidas. Depois daquela partida com o Sampaio Corrêa, não voltou a atuar mais bem, não faz gol, não dá passes, não consegue nem sequer fazer algo que é o seu melhor, né? Que é a jogada individual. Nem isso ele está conseguindo fazer. Então acredito que Vitor Andrade
se não voltar a cabeça no lugar, tem futebol para isso, deveria ficar no banco. E aí uma oportunidade para o Ronald de entrar jogando, jogador versátil, de correria, de vigor físico, que não desiste de uma bola. Será que Eduardo Batista vai ter essa visão de deixar o jogador como titular? Não conhece o jogador, né? Da nossa base aqui isso é óbvio, mas será que vai ter pulso de colocar o Ronald titular? Eu acredito que não. Então, acredito que um Tocantins, né, um Neto Pessoa, o Jefferson será ali na ponta também, se ele atuar no 4-2-3-1, ou até mesmo no 4-1-4-1, Deus o livre, espero que ele não faça esta formação. Acredito que ele vai no 4-2-3-1, porque o Remo atuou ontem no 4-2-3-1, ou tentou, né? Pelo menos entrou assim de forma teórica. Acredito que o Remo vai no 4-2-3-1. Então, Tocantins, numa ponta ali, Neto Pessoa e Jefferson, né? Na outra ponta, não temos outra opção. Rafinha, jogador também que não fez nada ontem, voltou muito mal. Para mim, minha grande decepção do Remo em 2022, jogador que veio com status bom aí, de ter atuado no Goiás, tal, segunda divisão, e não consegue desempenhar o seu papel no Remo. Acredito que é outro jogador que não deva nem sequer passar perto de uma renovação. Então essa nossa análise do jogo Remo e Manaus de ontem 1-1, um bom resultado, né? Fora de casa, um empate. Se o Remo já estiver livre do rebaixamento, já ganhar o Goiás segunda-feira, aí já se mantém na Série B 2022. Aí sim, começa a pensar na Copa Verde, né? Vai com o time titular para cima do Manaus, e aí sem dúvida nenhuma o Remo passa pelo Manaus dentro do Bainão, quem sabe com o Couto Astral, vindo de uma vitória, se mantendo na Série B, aí vai para cima do Manaus, elimina o Manaus, e aí pega o vizinho do Almirante Barroso, que já dispensou 10 jogadores, hoje foram mais 3 embora, né? Mais 3 pernas de pau, já foram 10, e aí o Remo tem obrigação de amassar o seu freguês, tanto na Curuzu, como foi no Campeonato Paraense, onde o Remo poderia ter metido 5-6, foi 4-2, mas não deixa de ser uma goleada, né? Ou, na época, tinha sido um bom jogo. Então, que goleie o Paysandu, que primeiro passe do Goiás, que passe do Manaus também, e que nos 2 jogos da Copa Verde, se assim o time se permitir, ganhe na Curuzu, ganhe no Bainão. Mas, cada jogo, cada passo por um passo. Primeiro é pensar no Goiás, segunda-feira, ganhou, tá livre da Série C, permanece na Série B, e aí vai jogar com o Vasco despreocupado, vai jogar com o Manaus despreocupado, ou com a obrigação de passar para a semifinal da Copa Verde, pegar o seu vizinho, e vai jogar com confiança dentro do Bainão lotado mais uma vez. A torcida finalmente poderá curtir um jogo da Série B, porque nessas 35 primeiras rodadas não pôde curtir o time na Série B. Sim, em alguns momentos, né? O Remo ganhou alguns jogos, fez algumas boas partidas, surpreendeu a muitos aqui, mas a realidade veio à tona, o time é esse aí. Temos que torcer para segunda-feira o Remo fazer algo positivo, ganhar de vez, se livrar da Série C, e aí sim curtir as 2 partidas, 37ª, 38ª rodada, lotar o Bainão contra o Manaus, lotar o Bainão contra o vizinho do Almirante Barroso, e viver outros áreas, e já começar o planejamento para 2022, para não deixar, como foi ano passado, renovando com Mimica, com Jansen, com o Freds, que ontem, primeira bola que pegou, deu uma bigoda para frente, é o que tem, entendeu? Não renovar com algumas bombas que tem no elenco aí, como o Arthur, como o Siqueira, e fazer um planejamento diferente, mantendo uma base do time que tem esse ano, os melhores jogadores, e aí contratando jogadores logo antecipado para formar um time bom, já com cara de Série B, para voar no Campeonato Paraense, ser campeão paraense, porque tá devendo a torcedor já 2 títulos perdidos aí, um para o seu rival e um para a Tuna Luso Brasileiro, isso mesmo. Então já entrar forte no Paraense com 70%, 80% para o time que vai disputar a Série B, ganhar o Paraense, né, com folgas, já entrar bem na Copa do Brasil, né, quem sabe ganhando a Copa Verde já não entra na terceira fase. Mas se perder a Copa Verde, que é o que nós não quer, que a gente não quer na verdade, já disputar aí a Copa do Brasil desde a primeira fase, passar para a segunda e chegar pelo menos na terceira fase, que foi aconteceu contra o CSA, fazer uma boa campanha, aí entrar na Série B, já com o pé direito, com o mínimo de planejamento, né? Com um time bom, com um time coeso, faltando alguns detalhes, isso é óbvio, nem todas as contratações vão dar certo, mas de 10, né, que pelo menos 7, 8 se aprove, não como foi esse ano, de 10 se aprovou 1 ou 2, ou seja, diminua os erros, a porcentagem, aumente na qualidade, diminui a quantidade das contratações, tá, galera? Então, fiquem ligados, se inscrevam no canal, galera, não se esqueçam, deixa o like pra gente, vão logo compartilhando o vídeo. Aqui em cima, acabou aqui o vídeo agora? Vão lá no Twitter, me sigam,
E fique ligado, ative o sininho, porque à noite a gente vem com a provável escalação do Clube do Remo para o jogo contra o Goiás, o jogo mais importante do ano, né? Na Série B do Clube do Remo. E amanhã a gente vai fazer, quem sabe, uma live com vocês também, assim como vocês preferirem. Se não, na segunda-feira, já que é feriado, a gente não trabalha, a gente vem com uma live com vocês aqui, um pré-jogo às 18 horas, 18h30, já que o jogo é às 20 horas, tá, galera? Tudo nosso, nada deles. Curta o canal, compartilhe, se inscreva. Valeu, galera. Fui.